Boa noite! Chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta e última live, falando aí sobre as 5 feridas emocionais universais. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer vocês aí do outro lado, sexta-feira à noite, e vocês aqui comigo. Muito obrigada. Sou grata e de coração pela companhia de vocês, pela presença de vocês. Muito obrigada. Vamos lá, vamos começar então, pessoal. Vamos começar. Antes da gente começar, compartilhe essa live aí com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares. Tem aí o aviãozinho aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, bem aqui embaixo. É só vocês enviarem, tá bom? Para que a gente consiga aí convidar mais pessoas para estar participando dessa live, para fazer mais sentido aí para essas pessoas, tá bom? Compartilha nesse aviãozinho para sua grade de amizade. Vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos abordar a ferida da injustiça. A ferida da injustiça. Já falamos aí sobre a rejeição, sobre o abandono, sobre a traição, sobre a humilhação. Hoje nós vamos falar sobre a injustiça. E aí? Você já se sentiu injustiçado alguma vez na sua vida? Responde aí nos comentários. Sim, pois é, quem nunca se sentiu injustiçado, não é verdade? Na sua vida. Hoje nós vamos abordar essa ferida e as suas implicações, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça, suas implicações. Por quê? Porque as feridas emocionais, elas são, na verdade, aquela marca invisível que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Resultado de experiências dolorosas e até traumáticas, tá bom? A ferida da injustiça é uma delas e pode afetar profundamente a nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo. Tá bom? A ferida da injustiça, na verdade, ela surge quando nós nos sentimos tratados aí de forma injusta, tá? Seja por situações específicas ou até por padrões sociais. Pode ser aí resultado de experiências pessoais, tá? Ou até mesmo observações de injustiça que pode acontecer ao nosso entorno. Ou seja, pode ser por experiências mesmo que nós vivemos, ou pode ser causado por algumas observações de injustiça que a gente também acaba experimentando, né? Observando, tá bom? Na verdade, como é que funciona? Quando a gente vivencia algo
que a gente percebe como injusto, essa ferida ela é ativada, tá? Pode ser desde uma pequena situação cotidiana até eventos mais significativos. A nossa mente registra essas experiências, tá? E cria padrões de respostas. Por exemplo, alguém que sofreu injustiças frequentemente, ele pode desenvolver aí uma desconfiança generalizada em relação aos outros, tá? E aí a gente começa a entender desigualdade social, tá? É um tipo de injustiça. A discriminação, seja ela racial, religiosa, de gênero, enfim, tantas discriminações, né, que existem por aí e que nós experimentamos, vivenciamos dia após dia, tá bom? Então ela entra nessa questão da injustiça, tá bom? A exploração, por exemplo, aquela pessoa que trabalha muito e recebe muito pouco em troca, né? Ou ali no tempo da escravidão, por exemplo, que trabalhava e não ganhava nada, né? Violência doméstica também. Então aquela criança que vivenciou, né, essa violência doméstica, ela tende a ter uma ferida da injustiça muito profunda, tá? Muito profunda. Não existe nada pior para uma criança do que vivenciar a violência dentro da sua própria casa. Por quê? Porque casa é lugar para se sentir seguro, para se sentir acolhido, para se sentir amado. E quando essa criança ela tem essa experiência de violência dentro da própria casa, o lugar que era para ser o seu porto seguro, então é como se violassem o seu lugar seguro, entende? É uma das experiências mais traumáticas para uma criança, tá? Essa criança que viveu essas experiências de violência dentro de casa, ela vai ter uma ferida da injustiça muito profunda, tá? Muito, muito, muito pesada. Outro exemplo aí da ferida da injustiça está em perseguições de minorias e até em violações do direito humano. Tudo isso que eu falei entra nessa lista de exemplos de injustiça, tá bom? E toda essa injustiça, o que acontece? Traz impacto para nossa vida adulta. Então, tudo que você vivenciou de injustiça lá na sua infância reflete na sua vida adulta. Como reflete? Reflete, primeiro de tudo, na rigidez emocional e até na rigidez física. A ferida da injustiça, ela pode gerar tensão muscular, prisão de ventre e até episódios inflamatórios, tá bom? No corpo. Então, é uma ferida que ataca o físico também, tá? Não só o emocional, mas também o físico. E isso é muito real. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão de que muita das coisas que nós vivemos, dos nossos traumas, muito desse aspecto emocional reflete também no nosso estado físico, na nossa saúde física, tá? E essa ferida é uma delas, que reflete ali na nossa saúde física. Me conta aí, tá fazendo sentido pra você? Escreve aí nos comentários. Está fazendo sentido pra você? Ela impacta profundamente a nossa vida adulta. No físico, como eu já falei, ali nas tensões muscular, né, nos problemas inflamatórios do corpo. E ela também começa a mexer na dificuldade que a gente tem em confiar. Quem carrega essa ferida tem muita dificuldade em confiar plenamente no outro. Ele tá sempre com o pezinho atrás, tá sempre esperando
que algo de injusto aconteça, tá? Você conhece alguém assim? Que não confia, nunca confia plenamente na outra pessoa? Que tá sempre com o pezinho atrás? Que tá sempre ali, esperando o pior daquela pessoa, sempre desconfiado? Pois é, se você conhece uma pessoa assim, essa pessoa com certeza tem a ferida da injustiça aberta. A injustiça impacta também os comportamentos, então ela envolve os padrões de comportamento. A pessoa ela tende a se tornar excessivamente crítica, ela busca justiça a todo o custo, tá? Ela se fecha emocionalmente também para evitar novas decepções. Então aquela pessoa que a gente às vezes até comenta que ou é 8 ou 80, sabe? Que ela leva a fio da espada mesmo as coisas, que ela quer resolver as coisas. Aquela pessoa que vive inconformada com qualquer tipo de injustiça, tá? Quem não conhece uma pessoa assim, não é verdade? Eu mesma já conheci pessoas assim, que eles realmente acabam aí buscando a justiça a todo custo, sabe? Então eles se doam, sabe? Eles enfrentam o que tiver de enfrentar. Pra quê? Porque pra eles essa ferida da injustiça é algo profundo e é algo inaceitável. Mas existem aí algumas estratégias, tá? Pra você superar essa ferida. Primeiro de tudo é o autoconhecimento, né? Como eu já falei, autoconhecimento é transformação. Então, quando você identifica, né, quando essa ferida é ativada, é sempre o primeiro passo. Então, reflita aí sobre situações que desencadeia essa ferida em você, tá bom? Comece a se autoconhecer, comece a se autoanalisar, tá? A segunda estratégia aí é a reconstrução da confiança. Você precisa trabalhar na confiança em si mesmo e também nos outros, tá bom? Isso é essencial. Geralmente as pessoas que têm essa ferida da injustiça, eles tendem a perder a confiança nos outros, na humanidade, tá? E eles começam a acreditar que o ser humano não é capaz de amar, que o ser humano não é capaz de cuidar, que o ser humano não é capaz de ser bom, tá? Isso é uma mentira da sua mente, tá? Do mesmo jeito que existem pessoas que ferem, também existem pessoas que curam. Do mesmo jeito que existem pessoas que maltratam, também existem pessoas que acolhem. Do mesmo jeito que existem pessoas que rejeitam e que abandonam, existem pessoas que aceitam. Do mesmo jeito que existem pessoas que odeiam, existem pessoas que amam. Então você precisa trabalhar a sua autoconfiança e a confiança no outro, a confiança de uma maneira geral. Você precisa começar a ver que o ser humano, sim, ele é capaz de cometer coisas ruins, atrocidades, né? Coisas terríveis, mas o ser humano também é capaz de mudar, o ser humano também é capaz de amar, o ser humano também pode ser bom, ok? Então trabalhe aí na sua mente essa questão da confiança, isso é primordial. Uma pessoa que vive sem confiar em ninguém é uma pessoa que vai viver uma vida solitária, tá? A terapia pode ser muito útil para você nisso. Estou aqui à disposição, caso vocês precisem de mim. Então vamos continuar. O outro impacto aí é a comunicação. Não, a outra estratégia é a comunicação. Desculpa, não é impacto, é estratégia. Aprenda a expressar as suas emoções, as suas necessidades de forma clara e respeitosa. Nós estamos tendo muita dificuldade em nos comunicarmos com o outro, né? Em estar sempre escondendo o que realmente pensa
escondendo o que realmente acha, e quando expõe o que realmente acha, acaba desrespeitando o outro. Então vamos tomar aí um cuidado com isso, né? Vamos sim deixar aberto a maneira como nós pensamos, a maneira como nós vemos ali aquela realidade, mas sempre de maneira respeitosa, porque a minha visão do mundo não é a visão do mundo do outro. O jeito que eu acredito pode não ser o jeito que o outro acredita, e eu não posso impor a minha ideia ao outro, não posso impor a minha opinião ao outro, mas eu posso dizer como eu me sinto, de uma maneira respeitosa. Aonde entra o respeito, tudo é bem-vindo, não é verdade? Desde que seja respeitoso. Então vamos continuar. Outra estratégia para se tratar essa ferida da injustiça é a aceitação e o perdão. Então reconheça que a vida nem sempre é justa, tá? E aprenda a perdoar. Não pare para absolver o outro. Não é sobre absolver o outro, tá? Mas é sobre liberar-se do peso da injustiça, tá bom? Então é muito importante que você entenda isso, tá? Primeiro de tudo, aceitação. A vida não é justa. Com quantos anos você entendeu que a vida não é justa, que a vida não é como deveria ser, né? A gente passa por isso lá na infância, quando a gente descobre que a gente precisa fazer um exemplo aí, a gente precisa fazer um trabalho em grupo lá na escola, né? E geralmente tem 3 ou 4 no grupo e sempre tem um que não faz nada, né? E aí quando a gente chega pra professora e fala: professora, fulano não fez a parte dele no trabalho, fulano não quis fazer nada. E aí a professora fala: não interessa, se não tiver o nome de todos, o grupo vai ser desclassificado. Isso é justo? Isso não é justo, né? E nós aprendemos que é sobre isso. A vida não é justa. Lá na infância a gente aprende isso, né? Quando a gente tem que colocar o nome do colega que não se dispôs a fazer a parte dele no trabalho, tá? É aí um exemplo simples para que você entenda que essa ferida lá a gente carrega para nossa vida adulta. Então entenda que a vida adulta, que a vida não é justa, tá? E segundo, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Por quê? Como eu já falei aqui, falei ontem na live, né? Nós somos seres humanos, reconheça a sua humanidade e reconheça a humanidade do outro. Do mesmo jeito que eu sofri injustiça, eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu também fui injusto em alguma coisa, ok? Então quando nós começamos a pensar assim, a gente reconhece a nossa humanidade, que a gente está assim propenso a errar, a falhar, a cometer injustiça e que o outro também cometeu injustiça. Então quando a gente entende que a gente pode cometer injustiça, a gente também consegue reconhecer que o outro também pode errar e perdoar o outro, ok? Então, aprenda a perdoar o outro, libere-se desse peso. O perdão não é só sobre você, tá? Não é só sobre o outro, é sobre você também. Então, você precisa aprender a se perdoar e a perdoar o outro. Não leve o peso da injustiça nas costas, tá bom? Lembre-se de que todos nós temos feridas emocionais, mas todos nós também temos a capacidade aqui dentro de curá-las e de crescer a partir delas, tá bom? Então seja muito gentil com você mesmo no seu processo de cura, seja muito gentil com o outro no processo dele de cura, tá bom? As feridas emocionais, elas são essas dores que a gente vivencia lá na infância e que de alguma forma acaba criando traumas no nosso inconsciente, tá bom? Eu quero que vocês imaginem essas feridas como marcas profundas que se formam quando algo nos machuca,
quando algo nos machuca profundamente. A rejeição, o abandono, a traição, a humilhação ou a injustiça. Elas podem ser resultado de situações específicas ou padrões recorrentes ao longo do tempo. E aqui você precisa saber que o receio de ser abandonado, essa ferida pode surgir quando nós estamos nos sentindo deixados de lado, tá? Seja por um amigo, por um ente querido, ou até mesmo por circunstâncias da vida mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente cria máscara, tá? Para poder lidar com essa dor. A máscara que nós desenvolvemos para lidar com isso pode ser a de buscar agradar o outro, tá? Evitando conflito a todo custo. Então, quem experimentou a dor do abandono, ele tende a criar a máscara, tá? De evitar conflitos, de viver para agradar o outro. Então, muito cuidado se você está carregando essa máscara com você, tá? A rejeição dói demais. Então, quando nós somos rejeitados, nós também criamos uma máscara para nos proteger. E essa máscara, ela pode se manifestar como uma busca incessante por aprovação, ou até mesmo com uma autoimagem muito negativa. Então, observe aí. Eu tô fazendo aí um resumo, tá? De todas as feridas emocionais que nós vimos durante essa semana. Eu estou fazendo um resumo dessas feridas, estou te mostrando que para cada ferida nós criamos uma máscara, tá? E você precisa tomar cuidado com essa máscara, porque essa máscara, ela tira a sua identidade, ela rouba a sua essência, tá? É por isso que muitas das vezes as pessoas vêm à terapia e elas falam: não sei mais quem eu sou. Por quê? Porque ficaram anos e anos e anos carregando uma máscara, a ponto de deixar de se reconhecer. Então observe, se você carrega a ferida da rejeição, você pode estar carregando também a máscara, tá? Que é aquela busca incessante por aprovação do outro. É o outro que diz quem você é, porque você não consegue mais lembrar quem você é. Então você precisa que o outro diga quem você é, para que você associe na sua mente quem você é. Então, a gente acaba criando ali aquela imagem também, aquela autoimagem negativa. Não somos bons para nada, sabe? Não temos valor nenhum. Então, observe se você está carregando essa máscara. Se você carrega essa máscara, é porque você tem a ferida da rejeição em aberto ainda aqui dentro de você e você precisa tratá-la. A humilhação. A humilhação deixa uma marca muito duradoura. Então, para nos proteger, a gente cria o quê? A máscara, que nos faz parecer invulneráveis, que nos faz parecer forte. Às vezes também nós nos tornamos perfeccionistas ou desenvolvemos aí um senso de superioridade para esconder essa ferida, a ferida da humilhação. E aí, você conhece alguém que se mostra forte o tempo todo? Você conhece alguém que tem esse senso de superioridade? Aquele orgulho? Você conhece alguém que é extremamente perfeccionista? Essa pessoa pode estar levando consigo essa máscara, a máscara que esconde a ferida da humilhação. Tá fazendo sentido para você? Escreve aí nos comentários se está fazendo sentido. Agora estou conseguindo entender muita coisa.
Escreve aí, pessoal. Eu quero que você saia dessa live entendendo que as feridas que a gente carrega se transforma em máscara para nossa autodefesa. E agora nós vamos falar sobre a ferida da traição, que foi a que nós falamos ontem. A traição, ela abala o quê? A nossa confiança. E a pessoa que leva essa ferida da traição, ela usa uma máscara, que pode ser a da desconfiança constante em relação aos outros. Até mesmo se torna uma pessoa excessivamente controladora para evitar ser traída novamente. É aquela pessoa que vive controlando tudo. Aonde você vai? Com quem você vai? Por que você vai? É o controlador. Ele está escondendo o quê? A ferida da traição. E como nós falamos ontem, a ferida da traição não está apenas ligada à traição romântica, tá? A traição amorosa, não. Está também ligada à traição da amizade, à traição de amigos, à quebra de promessas. Tudo isso afeta o quê? A confiança. A pessoa para de confiar no outro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não dá para viver uma vida sem confiar. Não dá para viver uma vida sem confiar. Entende que viver uma vida sem confiar em ninguém é algo muito pesado? Não esteja disposto a carregar este peso. O peso que a gente carrega excessivamente pode nos afundar. Então, muito cuidado com as máscaras que você tem levado para sua vida, para ignorar a ferida que você tem carregado no seu coração. Agora, por último, nós vamos falar sobre a injustiça, a ferida da injustiça, que é quando nós nos sentimos injustiçados. E aí a gente faz o quê? Cria uma máscara para nos proteger. Nós podemos nos tornar pessoas defensores fervorosos da justiça, tá? Ou paradoxalmente nos resignarmos e nos tornarmos extremamente passivos. Essa é a máscara. Ou você se torna uma pessoa extremamente defensora da justiça, justiça a qualquer custo, ou você pode se tornar uma pessoa passiva, conformada. Essa é a máscara de quem carrega a ferida da injustiça. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Todos nós já carregamos essa máscara. Alguns ainda estão carregando ela. Por quê? Porque é uma forma de nos defendermos. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos essa ferida e tratamos essa ferida, nós largamos a máscara e conseguimos identificar novamente a nossa essência e conseguimos identificar novamente quem realmente nós somos. É importante deixarmos de lado essas máscaras, porque nós achamos que elas nos defendem, mas na verdade ela nos afasta da nossa verdadeira identidade. Na verdade, ela nos afasta da nossa verdadeira essência. E as máscaras? Bem, essas máscaras, como eu já falei, elas são estratégias que a gente desenvolve para não encarar diretamente as nossas feridas. Elas até nos ajudam a sobreviver emocionalmente lá na infância, mas elas também nos afastam da nossa cura. Algumas pessoas se tornam fortes, outras se escondem atrás de um sorriso falso. E há também aquelas que se isolam
ficam solitárias para evitar qualquer possibilidade de sentir a dor novamente. Máscaras. A boa notícia é que a gente pode trabalhar a cura dessas feridas. Você não precisa usar máscaras para a vida inteira. Você não precisa usar essas máscaras mais. Uma vez que você entende que você tem as suas... Gente, todos nós passamos por essas feridas. Não é à toa que essas feridas se chamam feridas emocionais universais. Todos nós experimentamos essas feridas lá na infância e carregamos essas feridas para a nossa vida adulta. É por isso que eu estou aqui fazendo essas lives, para que vocês aí do outro lado tenham consciência de que vocês podem estar carregando essas feridas. Por isso que talvez a sua vida, a sua caminhada esteja tão pesada. E você não entende. Não entende, Senhor, por que está tão pesado? Está pesado porque você está levando essas feridas com você. E você não precisa levar essas feridas com você. O que você precisa é entender que você passou por essas feridas, que todos nós, você não está sozinho, você não passou sozinho por essas feridas. Todos nós que estamos no mundo passamos também por essas feridas. Uma vez que você tem conscientização disso, que você entende que você passou por essas feridas, você começa o quê? A querer tratá-las. Tratá-las não é só sobre você também. Porque eu já falei, se você tem uma ferida e você não trata essa ferida, você tende a ferir o outro. E geralmente, nós ferimos as pessoas que estão mais próximas da gente. Geralmente, nós ferimos a família. É a pessoa que está ali na convivência. Por isso que é tão importante tratar essas feridas. Para que a gente não fira o outro. Para que a gente quebre esse ciclo. Uma vez que eu me curo, eu não firo o outro. Eu quebro o ciclo. Então quebre o ciclo. Identifique a sua ferida. Trate a sua ferida. E assim você quebra o ciclo e você não fere mais ninguém. Uma vez que você não fere o outro também não fere o outro. Então quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo. Entenda que não é só sobre você, é sobre o outro também. Não é só sobre você, é sobre seus filhos, é sobre seu marido, é sobre sua família. É sobre sua casa, sua identidade, é sobre seus amigos. É sobre as pessoas que trabalham com você, que convivem com você. As pessoas que compartilham a igreja com você. As pessoas que compartilham a vizinhança com você. Entenda que tratar essas feridas não é também só sobre você, é sobre o próximo. Uma vez que você quebra esse ciclo de ferida, você não se sente mais ferido, você não fere mais o outro. E uma vez que o outro não é ferido, ele também não fere o outro. Entende? Vira uma corrente do bem. Então, observe as suas feridas. Trate as suas feridas. Compreenda que todos nós passamos por ela, mas todos nós também somos capazes de superá-la. Todos nós. Existem ferramentas para a gente identificar, compreender e transformar todos esses padrões, tá? A terapia é um caminho valioso para explorar essas questões. Encontrar aí maneiras saudáveis de lidar com as nossas emoções. Como eu já falei, eu estou à disposição, tá? A fé também. A fé também nos traz estratégias para lidar com essas feridas. Através do perdão. Através do perdão. Todos nós fomos feridos. Mas todos nós, uma vez na vida, também ferimos o outro.
E quando a gente se conscientiza dessa humanidade que a gente tem aqui dentro, fica mais fácil perdoar o outro também. É a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos fez mal. É viver a oração do Pai Nosso. Eu trabalho a psicanálise unida à fé, porque eu acredito que não tem como um ser humano se curar, se transformar, sem ser tratado corpo, alma e espírito. Precisa estar junto, em conjunto, nós somos essa integridade. Precisamos olhar para nós nessa integridade. Senão não conseguiremos encontrar a transformação que a gente procura. Eu espero realmente que essas lives estejam fazendo sentido para vocês aí do outro lado. Eu espero realmente que essas lives tragam a conscientização de que todos nós temos uma ferida em aberto ainda. Algumas a gente consegue cicatrizar sozinha. Algumas não são tão profundas. Alguma a gente desenvolve a capacidade de resolver sozinhos, de encontrar respostas sozinhos. Outras é um pouco mais difícil. Outras a gente tem que entender que precisa ali de uma ajuda, de um apoio. Às vezes o apoio de um amigo, às vezes o apoio de um familiar, às vezes até o apoio de um profissional, horas, por que não? Quando nós estamos doentes, nós vamos aonde? Ao médico, ao hospital. E por que quando nós estamos emocionalmente doentes, nós temos tanta resistência de procurar ajuda? Não é verdade? Por que tanta resistência? Eu quero muito, muito, muito que essas lives ajudem vocês aí do outro lado, tá? Veja, eu não consegui, Bruna, estar nos outros dias aqui. Então vai lá no meu canal no YouTube, sabe? Reveja as lives, compreenda melhor. Saia daqui com autoconhecimento. Autoconhecimento é transformação. Tá bom? É isso, pessoal, é isso. Eu espero realmente estar podendo ajudar vocês de alguma maneira. Eu espero realmente. Estou aqui para isso, para tentar ajudá-los, porque um dia eu precisei de ajuda e graças a Deus o Senhor colocou pessoas no meu caminho para me ajudar. Se Deus não tivesse colocado essas pessoas, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês aí do outro lado. Eu tive ajuda. Eu precisei de ajuda. Ok? Então reconheça, às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes sozinho não dá. Né? Às vezes sozinho nós não conseguimos. Então reconheça se você precisa de ajuda. Não fique sozinho, não se sinta sozinho. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Ok? Não passe pelas suas feridas sozinhos. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com algum profissional, mas compartilhe. Não carregue essa dor sozinho, tá bom? Deus não te fez uma ilha. Deus não te fez uma ilha. Essa live foi bênção. Que bom. Fico com o coração quentinho. É essa a minha intenção, tá? É ajudá-los. É isso, pessoal. Por hoje foi só. Nossa quinta e última live dessa semana. Falamos aí sobre as 5 feridas emocionais universais. Hoje nós falamos um pouquinho aí sobre a ferida da injustiça e também sobre as máscaras que a gente desenvolve para nos proteger. E que a gente precisa sim abrir mão dessas máscaras. Porque se a gente não abrir mão dessas máscaras, chega um momento na nossa vida que a gente perde a nossa identidade e perde a nossa essência. Então não perca a sua identidade. Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Ok? Não perca a sua identidade, não perca a sua essência. Tire essa máscara ainda hoje. Você precisa se reencontrar. Ok? Muito, 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 muito obrigada
a vocês que estiveram comigo. Gente, sexta-feira à noite, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas se dispuseram em estar aqui comigo. Eu sou grata de coração por vocês que estiveram comigo esses 5 dias. Muito obrigada. Vocês que só conseguiram vir hoje, muito obrigada também. Faz o que eu disse, vai lá depois no meu canal, assistam as outras lives. Eu acredito que esse conteúdo vai ser aí de grande valia, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe, nos vemos depois. Até!